Olá, graça e paz. Nós estamos transmitindo hoje especialmente do Tadel online. Para você que está nos acompanhando nas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, seja bem-vindo à ministração do Tadel até você por meio do seu dispositivo de internet. Você pode usar o seu smartphone, televisão ou qualquer computador. O importante é estar acompanhando o Tadel. O Tadel desta noite está naquela sequência de palavras que nós começamos a compartilhar no domingo, que envolvem o advento do nascimento de Jesus e a realidade da mensagem do Evangelho. Por isso, hoje, nós vamos compartilhar uma palavra com você nesse novo formato que nós estamos lançando do Tadel. Imediatamente a palavra, a ministração da palavra para você, liderança, com o tema O Líder Anunciador das Boas Novas. Mas antes de começarmos propriamente a ministração da palavra, falando a você aqui por meio online, eu quero que primeiro venhamos a abrir espaço para que o Espírito Santo possa tomar o seu devido lugar neste culto por meio dessa interface da rede mundial de computadores, a web. Então, oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por nos privilegiar a oportunidade de ministrar, ó Deus, a liderança da Igreja Batista Vitória e a todos os demais líderes, Senhor, que estão sendo usados pelo Senhor ao redor do mundo com esta palavra que estamos compartilhando já agora, ó Espírito Santo, e também iremos transmitir aos nossos irmãos. Queremos, ó Deus, que seja isso, seja a palavra, seja também, ó Deus, esta ocasião oportuna para a nossa maturação espiritual, nosso crescimento, ó Deus, que venhamos a aproveitar a oportunidade de Tua ação em nossa vida e crescermos também em adquirir mais habilidades, mais condição para colocarmos, ó Deus, à disposição para que o Teu reino possa ser abençoado. Usa-nos, Senhor, e que a nossa liderança e toda a liderança que nos acompanha agora seja também usada pelo Senhor para multiplicar a palavra mais importante, a mais graciosa da história, o Evangelho, as boas novas, as pessoas à nossa volta, aqueles que são do nosso círculo de afinidade, que se relacionam conosco, que eles sejam alcançados pela semente das Escrituras. É a nossa oração a Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero, por gentileza, solicitar a você que você abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, o capítulo 2, os versos 10 e 11. E nós vamos então ler as Escrituras para compartilhar com você a palavra, no sentido de que este compartilhar abençoe a sua atividade como líder de uma célula, para nós na Igreja Batista Vitória, como liderança de um grupo de afinidade. Lucas capítulo 2, versos 10 e 11, diz assim: Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas capítulo 2, versos 10 e 11. O texto desta leitura que eu acabei de efetuar com vocês, ela foi efetuada também na mensagem, ou nas mensagens, melhor dizendo, do domingo. Foi também suporte para nossas mensagens de domingo, especialmente a que nós ministramos à noite, quando compartilhamos aqui na celebração 2 da igreja, que é base para o nosso estudo e a reflexão da semana, que amanhã já será postada no nosso site, para você ter acesso logo pela manhã, que teve por título O Poder da Graça.
E nós compartilhamos então Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. E o texto que nós acabamos de ler agora, anunciadores especiais, anunciadores vindos diretamente do trono de Deus, do céu, por assim dizer, participaram aos pastores que estavam na vigília da noite, cuidando das ovelhas, e adoravam a Deus. E naquele ato de anunciar o nascimento de Jesus, os motivou a saírem de seu lugar e ir até Belém para visualizarem, ou seja, em loco, realmente festejar o nascimento de Cristo Senhor. Ser anunciador da graça, que é a boa nova, a boa notícia, o evangelho, que traz em seu cerne que nós fomos livres da morte e do pecado, e em Cristo, em seu ato salvífico, desde a encarnação até o enfrentamento da cruz, a superação da morte e a consequente ressurreição, ocasionou para o ser humano a libertação dos ditames malignos ou maldosos, e que poderíamos dizer assim, malditos, do resultado do pecado na vida do ser humano, que é a morte. Em João capítulo 10, versículo 10, você que é líder precisa conhecer esses textos na ponta de sua língua para compartilhar aqueles que você está ministrando. A parte B do versículo, Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Partilhar da anunciação, tanto do nascimento de Jesus, que é parte de todo o programa e todo o projeto de Deus, chamado plano de salvação, para fins didáticos é assim que nós chamamos, o plano de salvação de Deus para com o ser humano. Envolveu os profetas que vieram antes, envolveu também anjos, envolveram os pastores que estavam na vigília do campo, envolveram depois os profetas também contemporâneos de Jesus, como no caso de João Batista e outros que você vê, especialmente no Evangelho de Lucas, como a profetisa Ana e outros como Zacarias. Envolveram também os apóstolos, ou seja, os discípulos de Jesus, os discípulos dos discípulos, e nos envolvem. Como liderança de um grupo de afinidade, ou seja, grupos pastorais de amor e cuidado, onde nós abençoamos a vida das pessoas com um relacionamento de comunhão, partilhando a vida de Deus com aqueles que o Senhor nos envia para cuidar e com aqueles que nós também vamos à busca como pescadoras de homens e mulheres. Nós estamos fazendo parte do projeto de Deus da anunciação do Evangelho. No domingo, pela manhã, eu compartilhei aqui, ampliando a ideia ou o pensamento acerca da anunciação. A teologia da anunciação somente cerca a anunciação do nascimento de Jesus, mas a anunciação ela é muito mais ampla. Ela é determinante hoje para que o Evangelho se torne conhecido, essa boa notícia que é a salvação em Cristo, do ditame do pecado, pelo fato de que nós, os homens, não tivemos nenhuma possibilidade de resolver o problema do pecado. Cristo veio e levou sobre si toda a condenação que nos era cabível, para que ficássemos livres da condenação e disponíveis, por meio da justiça de Deus, para nos tornar, por meio de uma decisão pessoal, participantes da maior graça divina, que é fazer parte da família de Deus. O líder de uma célula, um discípulo discipulador,
ele tem, portanto, a ação de Deus lhe outorgada, foi dada. Olha que coisa mais tremenda, embora imerecida. Eu mesmo hoje passei a perceber que essa seria uma graça ampliada, porque a graça maravilhosa é a salvação. Não tínhamos nenhuma possibilidade e nem mesmo temos nenhum mérito, porque não é por obras que somos salvos, como acabamos de citar aqui Efésios capítulo 2, 8, mas sim por um favor inefável de Deus, que nós jamais merecíamos. Mas eu entendo, e partilhando desse momento aqui de revelação do Senhor, para o entendimento, essa iluminação divina, da graça, sendo participante da plena anunciação, que a graça foi ampliada para nós. Não só passamos a usufruir da salvação plena dada por Jesus, como um dom de Deus, um presente maravilhoso, mas foi-nos ampliada a graça, no sentido que nos tornamos também participantes da anunciação dessa graça a outras pessoas. Isso é um privilégio incontável, incomensurável. Nos tornamos ministradores da graça de Deus, do Evangelho, da boa notícia. Isso só é possível, como compartilhamos aqui no domingo, tanto pela manhã e à noite, com a possibilidade, com o acontecimento do revestimento, do renovo do Espírito Santo em nossa vida. Ao descer sobre mim, sobre você, liderança, o poder do alto, o poder do Espírito Santo, nos tornamos ousados, corajosos e, portanto, aptos a fazer acontecer a graça ampliada. Ou seja, agora nós também nos tornamos anunciadores, como os anjos, desse grande acontecimento de Cristo no mundo, como diz Colossenses 1:27, Cristo em vocês, a esperança da glória. Portanto, nesse entendimento de que nós temos essa graça maravilhosa, eu quero compartilhar aqui com você que a anunciação das boas novas interessa a todos. Veja o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, acerca do interesse da multiplicação das boas novas, ou seja, da anunciação das boas novas como graça divina, que interessa a todos que fazem parte do reino de Deus. Olha o que diz: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vocês vos foram feitos anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Veja aqui que nós encontramos 3 interessados em também partilhar da compreensão da graça anunciada e da graça ampliada. Graça anunciada foi a anunciação da salvação em Cristo como forma de livramento da nossa condenação que plantamos com o pecado. O pecado nos trouxe separação plena de Deus, isso quer dizer separação plena, morte espiritual. A anunciação revelada já desde os profetas, que vieram antes dos anjos que anunciaram aos pastores no campo, antes do anjo Gabriel que anunciou a Maria que ela seria a agraciada, antes de chegar o conhecimento da palavra aos apóstolos, antes mesmo
do nascimento do Messias, os profetas foram participantes da anunciação, conseguirem conceber, no sentido de compreensão, inteligência da mensagem, do que se tratava. Anunciaram por plena obediência ao Senhor, pois a revelação lhes era obscura, mas nem por isso sonegaram a mensagem. Todos eles, com muita responsabilidade, profetizaram. E nós conhecemos que a palavra profética, ela não foi proferida por vontade humana, mas como diz as Escrituras, homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo, diz o próprio apóstolo Pedro, que também escreveu 1 Pedro 1,12, está no verso 21, os profetas não falaram por vontade humana, mas foram inspirados pelo Espírito Santo, embora ainda a graça da presença do Espírito Santo não lhes era permanente, era pontual. E uma vez cheios do Espírito Santo, anunciaram o renovo, anunciaram a Cristo, propagaram em palavra pregada como em canções, o advento de Cristo. Os anjos também, como interessados, bem quiseram entender também a ação da graça, mas também lhes era velado. Todavia, foram obedientes e mesmo sem de forma alguma entender o que se dizia acerca da mensagem, fizeram conforme o comando do Pai, e na obediência ministraram então às pessoas aonde foram enviados a anunciação do advento de Cristo. É o que esse texto diz. Há uma interpretação também mais extensiva para alguns, de que os anjos se interessaram inclusive em pregar, em fazer, em desempenhar o nosso papel. Mas, em uma análise mais hermenêutica do texto, nós entendemos que os anjos queriam compreender como os apóstolos compreenderam, mas que, tal qual os profetas, também lhes foi velado. Eles queriam compreender a mensagem transmitida, o entendimento pleno que só a nós, que somos considerados, queridos, por assim dizer, agraciados com a graça plena do entendimento, privilegiados, podemos ter uma compreensão extensa, completa das Escrituras do Evangelho. Portanto, eu não consigo compartilhar aqui com você qual o entendimento que se passou na mente dos nossos queridos irmãos lá daquele tempo, mas uma coisa é certa, lhes faltou o pleno entendimento do que nós hoje estamos compartilhando. Há um entendimento extensivo, como já disse, de que os anjos se interessavam em executar o nosso papel, mas esse papel foi nos dado. Mas não é isso que eu quero aqui centrar. Eu quero centrar o interesse nas boas novas. Interessou aos profetas, interessou aos anjos, interessou os apóstolos, que abriram mão de suas coisas para estarem com o Senhor, embora num primeiro momento, com a sua mente cerceada, achavam que a mensagem dizia respeito à governança mundial dos judeus e a sua chamada como privilegiados no reino. Mas nem por isso deixaram de mergulhar na mensagem inovadora da salvação em Cristo. E essa promessa, como diz Atos dos Apóstolos, o capítulo 2,
Pedro, cheio do Espírito Santo, ministrou: essa promessa diz respeito a vós, diz respeito aos vossos filhos, diz respeito a todos quantos estão longe, a todos quantos o Senhor, vosso Deus, chamar. É o que nós compartilhamos durante o nosso Semear 2021, como os anunciadores da última hora. Chegou a nós. Os anunciadores de depois das 17 horas, aqueles que foram chamados para o campo quando o dia já estava findando, privilegiados, convidados. Mas uma coisa interessante nessa passagem: eles estavam interessados em executar aquele serviço, e por isso mesmo receberam o mesmo pagamento, o mesmo salário daqueles que iniciaram e não entenderam muito bem a mensagem do dia. O dia é o dia de hoje. Líder da Igreja Batista Vitória, você líder de célula, o dia de hoje é importantíssimo. Ele se chama o presente de Deus da salvação. É dia oportuno. Não podemos aguardar tempo melhor do que esse. Mas sim, as Escrituras nos instam a anunciar a tempo e até fora de tempo. E hoje é oportuno. O privilégio da anunciação, portanto, é nosso, como ponto 2 dessa palavra. E também foi um comando divino para nós: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. É determinante, é um imperativo de Jesus nos últimos dias de sua estada com os discípulos, agora lhes passando a responsabilidade, o serviço da anunciação do Evangelho, que nós chamamos de anunciação plena, graça ampliada, não só a salvação de suas próprias vidas, mas também agora como agentes compartilhadores da salvação de outros. Eu considero essa segunda parte tão mais graciosa do que a primeira. Não dá para se viver a primeira sem que se execute e se viva a segunda. A vida de Deus é a vida de anunciação da graça. Se a vida de Deus está em nós, a nossa vida se torna, portanto, na graça de Deus, graça ampliada, anunciadores da graça a todas as pessoas, a salvação, as boas novas. É impossível, na concepção do texto divino, da palavra, das Escrituras, de que alguém seja agraciado com a salvação plena e não passar a ser, de imediato, compartilhador, efetivo, ativo, eficaz da pregação da boa notícia da salvação ao mundo, às outras pessoas. Não se pode conceber que alguém se ache salvo sem ser anunciador da salvação. Uma vez que é por meio da fé que nós somos salvos, a fé nos impulsiona. A fé é um combustível que nos leva a querer mais de Deus. Portanto, quando somos agraciados com a bênção da boa notícia, das boas novas em nossa vida, de forma a modificar o nosso ser, passamos a ter em nós a ativação da anunciação das boas novas. Nós somos ativados à graça ampliada. Romanos capítulo 10, versos 14 a 15 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Tem uma outra tradução que diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra da salvação. Olha, quando nós somos, portanto, pelo Espírito Santo, que agora nos vê, uma vez que nós passamos a ser participantes da graça de Deus, portanto, salvos em Cristo, transformados, renovados, em novo corpo, como templo do Espírito Santo, a morada do Deus vivo,
passamos a ser ativados nele, ou seja, no Espírito que habita em nós, a sermos ativos, plenos, eficazes e eficientes na anunciação das boas novas às pessoas que nos cercam, os da afinidade, nossos salvos de salvação, aqueles que nós amamos, que são do nosso ciclo de família, todos quanto o Senhor nos oportunizar. Passamos então a ser apaixonados pela pregação do Evangelho, para aqueles que andam errantes, perdidos, como ovelhas que não têm pastor, encontrem o sumo pastor Jesus Cristo. Mas aqui há um conjunto de perguntas que nos traz um balanço. Se sonegarmos a nossa responsabilidade, nossos pés se tornarão pés descalços, desnudos, pés enfeiados pela negligência e contaminados pelo pecado, pois a pregação do Evangelho, da salvação, às pessoas que estão à nossa volta, todas elas é fazer o bem. E as Sagradas Escrituras sentencia: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Sonegar, portanto, a pregação do Evangelho, a anunciação das boas novas, o advento da nova vida em Cristo, a aliança, o renovo do Espírito Santo em vida, é pecar contra o sacrifício de Cristo na cruz. É pecar contra o projeto de Deus, é pecar contra o próprio Deus. E nisso nos tornamos, portanto, afastados dele. Pecado gera morte. Portanto, não há espaço para que alguém se diga salvo e não pregue o Evangelho e não seja um eficiente anunciador da boa notícia às pessoas que o Senhor oportuniza relacionar-se. Uma vez que é um privilégio, uma vez que o Espírito Santo é quem ativa a anunciação das boas novas em nós, a nossa pregação hoje é a concretização da existência ou da correlação da vida de Deus em nossa vida. O Espírito Santo em nós. E isso nos traz também o que eu quero passar aqui para você, descrito em Mateus 24:14, o nosso papel neste último tempo como anunciadores. Primeiro foram os profetas anunciadores da salvação, de forma velada com relação ao entendimento da mensagem. Também os anjos, de forma velada, pois não tinham uma compreensão plena do Evangelho. Até mesmo os apóstolos nos primeiros tempos, sem a plenitude das Escrituras e a compreensão velada por meio das parábolas, até que o Espírito Santo os viesse a preencher como templo e virem a ser anunciadores plenos da verdade. Mesmo assim, não tinham eles às mãos toda a ferramenta como as Escrituras completa, da forma completa que nós temos hoje. Mas nós, os trabalhadores da 17ª hora, os da última hora, somos os privilegiados, pois temos todo o histórico dos profetas, todo o histórico de todos os anunciadores anteriores a nós, e temos a ferramenta plena em nossa mão, com toda a tecnologia e possibilidade que nós temos ao alcance hoje. E por isso mesmo nos coube essa responsabilidade, que a palavra diz em Mateus 24:14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Já que estamos na última hora, também temos todas as possibilidades, e hoje o Evangelho está chegando em todas as regiões, até as mais inóspitas e mais difíceis, pois a web está em todo lugar, via satélite, até no espaço. Portanto, a mensagem está chegando em todo lugar. Aproxima-se muito o tempo do fim. E nessa toada profética que nós estamos compartilhando desde domingo, chamada virada profética, até no último dia deste ano,
quando passaremos pelo culto da virada, celebrando ao Senhor, nós estaremos compartilhando palavras que vão renovar o nosso amor pela anunciação do Evangelho de Cristo. Um renovo, portanto, para entrar em 2021, liderança, forjados no Espírito Santo, balançados em nosso interior, mais ainda apaixonados pela salvação de pessoas, tal qual o nosso Deus também o é. Para finalizar, eu deixo a você a seguinte frase: a graça a nós outorgada nos habilita a multiplicar a maior e a mais importante notícia, a salvação de todas as pessoas. O Cristo que salva, ao chegar em uma pessoa, o Espírito Santo não só nega o seu trabalho, e ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, traz, portanto, a condição e a oportunidade àquela pessoa, livre de todas as amarras do diabo, ante a mensagem poderosa do Deus salva, a livre e desimpedidamente tomar a sua decisão plena de receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Porém, para que a mensagem, o Deus salva, Jesus, chegue às pessoas, eu e você temos o entendimento e chegamos a esse entendimento pelas Escrituras, temos que desempenhar o nosso papel de anunciadores, ativos, realmente plenos, fazendo uso da vivência da graça ampliada para pregar o Evangelho a todas as pessoas. Liderança da Igreja Batista Vitória, líderes que me ouvem e estão atentos a este Tadel. Se permitam, vivam a graça plena, o Evangelho da essência e compartilhe a graça divina de sua vida. Deus abençoe você e torne sua célula, seu grupo de afinidade Vitória, que aqui nós chamamos nas nossas células de GEAVIT, realmente relevante para libertar as pessoas do domínio do pecado, da escravidão do diabo e da maldição da morte. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu quero orar nesse momento com você. Senhor Deus, eu agradeço ao Senhor pelo privilégio que nós temos de compartilhar essa palavra poderosa aqui hoje no Tadel, a nossa liderança de célula, Senhor, que está ativa na anunciação do Evangelho. Também passando para os seus líderes nas células, liderados e líderes, para multiplicarem a anunciação ao mundo. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de vivenciarmos a graça ampliada, ou seja, sermos anunciadores da verdade na última hora, os serviçais do último momento. Eu louvo a Ti, Senhor, porque nos considerou fiéis para exercer esse ministério e capaz. Embora não tenhamos nenhuma fidelidade, nem capacidade nenhuma, o Teu Espírito Santo nos torna aptos, e eu agradeço ao Senhor por isso. Que as nossas células durante a semana, que o nosso trabalho, Senhor, de discipulado, seja todo ele no sucesso do fruto do Teu Espírito na vida de cada uma das pessoas, a começar por nós. Muito obrigado, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Mas um Tadel completo, um culto completo, ele não é completo, meu irmão, minha irmã, sem que nós venhamos a oportunizar você a compartilhar ao Senhor com o seu dízimo, a sua oferta de primícias, que eu quero até lembrar que nas nossas células nós temos lá a marcha do amor, nós temos a caixinha de sonhos, nós temos todo o projeto no GEAVIT, para que você possa adorar ao Senhor plenamente e ser abençoado também por meio da oração. A caixinha de sonhos, as lideranças agora que estão me acompanhando online vão pegar e nós vamos fazer uma oração. E também vamos abençoar a sua vida financeira. E aí então você pode fazer uso do QR Code, do PicPay que está na sua tela, bem como também do endereço do Pix, que é o CNPJ da igreja, e todas as demais
formas de contribuição que já estão aí na tela, como boleto bancário, Paytime, e você então fazer uma TED ou um DOC diretamente na conta da Igreja Batista Vitória, que o dado, que é o CNPJ, já está aí disponível a você. Portanto, oremos assim: Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti pelo privilégio que temos de sermos, Senhor, anunciadores do Evangelho da última hora, deste último tempo. E nós, ó Deus, estamos orando pela vida das pessoas que estão em busca, Senhor, de uma ação miraculosa do Senhor. E nós sabemos, e as Escrituras declaram, que para o Senhor não há nada que seja impossível, até aquelas que aos homens pareçam sim ser impossíveis. E nessa ação de fé, nós declaramos, ó Deus, todas as bênçãos à vida das pessoas, ó Deus, por meio da autoridade espiritual que o Senhor nos exerceu, como liderança da igreja, e os abençoamos, e estendemos as mãos, ó Deus, para que por meio dessa interface online, as casas sejam visitadas pelo Teu Espírito Santo, que não tem limitação, que também a vida financeira de nossos amados irmãos seja realmente uma vida financeira de acordo com o Senhor, em razão de sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas, ó Deus, e na participação da multiplicação do reino na terra. E assim como o Senhor nos garante que as janelas do céu estão abertas para nos dar uma bênção grandiosa, que dela nos advenha a maior de todas as abastanças, é assim que nós, fiados e confiados, vivenciamos, ó Deus, o milagre e tomamos posse de todas as bênçãos espirituais em Cristo e no Espírito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com a informação que você tem aí, você pode adorar o Senhor todos os dias. Você pode fazer uso das informações por meio da janela dízimos e ofertas, inclusive para a sua vida financeira, que estão no site da igreja ibvitoria.com ou vitoriachurch.com. Todos os nossos programas, todas as nossas atividades se encontram também em nosso Instagram, @ibvitoria oficial, underline oficial, @ibvitoria underline oficial. E também em nosso Facebook, Igreja Batista Vitória no Facebook. E você então vai tomar conhecimento de todas as nossas atividades, bem como também encontra-se no nosso site. Que Deus abençoe você. Compartilhe esta palavra. Abra para aqueles que Deus colocou em sua mente como projeto de liderança, todos os membros de sua célula, para que eles também possam vir a ser, com você, líder, co-líder, anfitrião de Geavite, um anunciador da graça plena. Deus abençoe a todos vocês, com uma noite maravilhosa, uma semana poderosa em Cristo. É a nossa oração por você. Amém.